ficar de pé, pegue a Bíblia, a palavra do Senhor, abra no livro do evangelista mais amado da palavra do Senhor, capítulo de número 19, do discípulo amado de Deus, João, a partir do versículo de número 23, onde nós vamos meditar na palavra do Senhor. João 19, versículo 23. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Diz assim a sacrossanta palavra do Senhor nessa casa de oração. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado uma parte. E também a túnica, porém, tecida toda do alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Versículo de número 25, último versículo do livro. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez e lermos, fazermos leitura da Tua Palavra, Senhor. Como é bom ler a Tua Palavra, Deus. E nesse momento de regozijo da nossa alma, nós queremos, ó Santo Senhor, dizer que o Senhor é grande em nosso meio. E nós acreditamos no Teu poder, Senhor, que é derramado, ó Santo Pai querido, em porção dobrada sobre esta igreja, em todos os cultos. Estamos felizes porque o Senhor não se cansa de nós, o Senhor não desiste de nós, o Senhor não retira a Tua mão de cima das nossas vidas. E nós temos vivido, ó Santo Deus de Israel, nesses últimos dias, como se sonham, ó Pai, diante da Tua presença, porque recebemos de Ti a orientação de como nos comportar, de como estar, de como permanecer diante de Ti, todos os dias aqui nessa casa de oração. E só quem faz isso é um Deus que tem amor, zelo, carinho, compaixão para com os seus e também é grande em misericórdia. Ó Senhor, mais uma vez, nas Tuas mãos eu me coloco. De mim mesmo não tenho nada para acrescentar e trazer para essa igreja, mas o Senhor tem. Eu sei que o Senhor tem, o Teu Espírito tem, ó Pai Santo, ó Pai querido, porque eu sei que entrou alguém aqui necessitando ouvir a Tua voz, ser, ó Pai Santo, ó Pai querido, instruído por Ti, então em nome de Jesus, usa a minha boca e fala com os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus, amém? Podem sempre estar dando glória ao Senhor Jesus. Essa palavra é forte. Nós estamos aqui no 9º dia da nossa campanha, e esse dia é um dia especial. Aleluia. Esse dia é um dia de nós nos lembrarmos quem é Jesus e o que Ele fez, e quão grande foi o preço que Ele pagou por cada um de nós. Verdade. Neste momento, nesta passagem bíblica no qual aqui nós estamos, fala do ápice e da conclusão da sua vida ministerial. Aqui Ele se entrega às mãos do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e diz que está cumprido, está feito, está realizado. Ele conseguiu. E olha que horas antes, melhor dizendo, 24 horas antes, um dia antes, ele estava em um jardim chamado Getsêmani. E lá ele chorava, e o evangelista do qual eu mais amo,
pois gosto da forma com que ele retrata as passagens bíblicas, dando um diferencial sobre a figura de Jesus. Lucas fala que uma poça de sangue se formou no lugar onde ele orava. E naquele momento de solidão, o Senhor passou por algo que nenhum de nós é capaz de ficar. O que foi, pastor? O que foi que ele passou? Ele passou por um momento de escarnecimento. Primeiro espiritual. A Bíblia, ela tem muitas passagens bíblicas, muitas parábolas. Nós conhecemos aqui muitos heróis. E se nós voltarmos um pouco no tempo e formos para o Velho Testamento, no livro de Juízes, nós vamos meditar sobre uma passagem de um homem que foi erguido por Deus. E ele tem algumas semelhanças com Jesus, porque a sua vinda também foi anunciada. E ele falou também com a mãe do jovem menino antes dele nascer, dizendo o que ele seria, o que ele se tornaria e como ele deveria viver. Eu estou falando do jovem Sansão. A palavra do Senhor diz que ele chegou para os pais e disse que aquele menino ia ser alguém que ele ia receber da parte do Senhor grande honra. E foi verdade. Deus derramou sobre ele um privilégio que até então homem nenhum era capaz de dizer que tinha. Ele teve o privilégio de, em alguns momentos na sua vida, ter dentro dele aquilo que hoje nós temos e não damos tanto valor. O Espírito Santo de Deus descia sobre a vida de Sansão e dava a ele dons extraordinários. Mas eu não estou aqui para falar sobre a honra que o Senhor deu a Sansão. Eu não estou aqui para falar sobre os erros e as falhas de Sansão. Eu estou aqui para falar que depois de uma queda, depois de uma transgressão, depois de algo que Sansão fez com que fosse escrito nas páginas do livro sagrado a frase mais triste que alguém possa escrever sendo direcionado para uma pessoa. No livro de Juízes está escrito lá que quando Dalila informou que o inimigo estava vindo contra Sansão mais uma vez, depois de testá-lo por algumas outras vezes, mas dessa vez era verdade, Sansão já estava sem as tranças, Sansão já estava sem o poder, mas Sansão ainda não tinha se apercebido que algo muito mais importante do que as tranças, do que Dalila, do que todas as coisas que tinham acontecido com a sua vida, tinha se perdido. A Bíblia relata, e ele não sabia que o Espírito Santo já não habitava mais nele. E a palavra do Senhor diz que o homem que foi levantado por Deus para ser um juiz, para ser alguém que comandava, que dava direção, para ser protetor do povo de Deus, para ser alguém que julgava as causas, do mais fraco ao mais forte, com justiça, estava naquele momento caindo ao patamar de palhaço. A palavra do Senhor diz que os filisteus fizeram o herói de Deus ser escarnecido como um palhaço e um picadeiro. Os olhos de Sansão foram arrancados, mas nós estamos falando único e exclusivamente dos olhos naturais, porque os espirituais já tinham sido cegos, perdidos, desde o momento que ele transgrediu e quebrou a lei pela primeira vez. Desde o momento em que ele foi contra aquilo que o Senhor avisou os seus pais que ele não fizesse. Quando ele matou o leão com suas próprias mãos e jogou o corpo lá, e dias depois voltou, e na carcaça do leão estava um favo de mel, estava ali abelhas formando mel. E Sansão sentiu o desejo de ir lá tocar e comer aquele mel. Isso traz um aviso para as nossas vidas. Às vezes as bandejas chamam a atenção. Às vezes as bandejas vêm também depois de um período de
vitória. Sansão tinha matado o leão. Ali era um ponto de referência de uma vitória dele sobre uma fera feroz. E a palavra diz que Sansão toca no esqueleto do leão e toma o mel que lá estava e se delicia com aquela iguaria. Mas naquele momento ele quebrava um princípio que para Deus tem muita importância. E na maioria das vezes nós também cometemos essas mesmas imprudências. A diferença de Sansão para nós é justamente essa passagem bíblica no qual nós lemos aqui hoje. Nós temos algo que Sansão não tinha. Nós temos a misericórdia do Senhor ter enviado o seu único filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. E por causa dele, por causa dele, esse é o grande motivo que nós não temos sido ainda consumidos pelas nossas transgressões. Sansão, cego, porque quebrou o princípio da obediência, cativo, e no momento de prisão trabalhava como um animal, amarrado junto a um instrumento de moer milho. A palavra do Senhor diz que naquele momento de angústia, de tristeza, de solidão e de aflição, Sansão lembra-se que há um Deus poderoso que habita os mais altos céus. E a palavra do Senhor diz que Sansão ora e pede ao Senhor que lhe dê uma última oportunidade. Que oportunidade foi essa, pastor? De vingar-se, de se levantar mais uma vez contra os inimigos de Deus. E Sansão, sabendo que a sua transgressão era algo que entristeceu e marcou a história, ele diz: e que eu morra com eles. E assim o Senhor concede. A palavra do Senhor diz que Sansão é guiado para as colunas que davam sustentação àquele lugar. E ele, sendo novamente, por permissão de Deus, habitado pelo Espírito Santo de Deus, recebe novamente nos seus braços e mãos a força extraordinária para romper e derrubar toda aquela estrutura, acabando com a sua própria vida e com todos os seus inimigos. Mas o que isso tem a ver com a história de Jesus nesta noite? Muito a ver. Um homem que transgrediu, um homem que pecou, um homem que quebrou princípios, um homem que foi contra o desejo e a vontade do Senhor, por isso perdeu tudo que o Senhor tinha lhe dado. Pausa, porque o Espírito Santo fala comigo nesta noite: cuidado em insistir em quebrar princípios, cuidado em insistir em quebrar as regras, cuidado em ir ao contrário daquilo que o Senhor deseja para a tua vida. Por quê, pastor? Porque pode acontecer conosco, e eu me coloco também nesse nível, de nós perdermos aquilo que há de mais precioso na face dessa terra, que é a atenção de Deus, a permissão de Deus, de o Espírito Santo habitar nas nossas vidas. Nós temos que vigiar, irmãos, nós temos que estar constantemente buscando intimidade com Deus, para não fazermos aquilo que não agrada ao Senhor. Voltando, um homem com tantas falhas e defeitos recebe por misericórdia a resposta de uma oração. Por que o senhor está falando em oração, pastor? Porque nesse texto no qual nós estamos lendo, também um homem fez uma oração. Quem foi esse homem? Jesus de Nazaré, Filho de Deus. No seu momento de agonia, no qual pelos seus poros saía uma gota de sangue, o médico Lucas diz que era uma dor insuportável, e os historiadores falam que é como se fosse a dor de um parto. O que Jesus sofreu naquele lugar por cada gota que saía dos seus poros.
e formava uma poça abaixo de si, curva-se, dobra os seus joelhos, baixa a sua cabeça, mostrando obediência, mostrando submissão a um Deus que pode todas as coisas, e diz exatamente essas palavras: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Você já imaginou, irmão? Eu quero que neste momento você saia daqui, neste nível espiritual no qual nós estamos, e seja arrebatado pelo Espírito Santo de Deus, que te leve ao jardim da agonia. Um lugar escuro, um lugar que estava sob o foco e os olhares do inferno. Satanás já tinha arquitetado um plano. Satanás já tinha os seus discípulos obedecendo a sua vontade, o seu desejo. Judas já tinha recebido 30 moedas, já tinha dito onde estava Jesus e ainda levou os inimigos de Jesus até onde ele estava. E eu quero falar para você que quem estava de joelho ali não era eu nem você, nem qualquer outro ser vivo da face dessa terra. Era Jesus. Um ser perfeito, sem pecado, sem mancha, nem no físico e nem no espiritual. Uma ovelha perfeita que estava se entregando por nós. Clama, chora, sente medo, sente que naquele momento estava desprotegido. Porque a palavra do Senhor diz que ele volta aos discípulos que estavam próximos deles e encontra dormindo, repreende-os e volta para orar. Quando eu te falei para sair de um nível que você está aqui e ir para aquele jardim, eu não quero que você tome o lugar de Jesus. Eu quero que você entre no lugar de Deus. Eu quero que você assuma neste momento dessa história a posição de Deus. Como você agiria se os seus filhos chegassem para você e dissessem: Pai, eu não consigo. Pai, eu estou com medo. Pai, eu não vou dar conta. Pai, por favor, não me deixe passar por estas coisas. Com certeza, se fosse você, se fosse eu, naquele exato momento nós tínhamos posto um fim no sofrimento do nosso filho. Nós tínhamos posto um fim no sofrimento da angústia. Os olhos do Senhor viam as lágrimas. Os olhos do Senhor viam o sangue escorrendo dos poros de Jesus. Os olhos do Senhor viam o coração acelerado, batendo forte. Porque como Deus poderoso que Jesus era, Ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que o que estava por vir era cuspir na cara, era prego nas mãos, era prego nos pés, era cana sendo batida na sua cabeça, era humilhação, era escarnecimento por parte dos soldados romanos, vestes rasgadas, sede na cruz, pedido de água sem ser atendido, recebendo vinagre na sua boca. Jesus sabia de tudo que estava por vir. E o Senhor nosso Deus, Ele podia parar, Ele podia impedir. E Ele fez isso com Sansão. Ele deu uma oportunidade, depois de uma oração aflita e um pedido de vingança. Sansão recebeu da parte de Deus. Mas o seu único filho pediu, clamou, suplicou e não recebeu da parte do Senhor o aval para se livrar desse sofrimento, o aval para sair dessa situação, a liberdade de não passar por essa tristeza, a liberdade de não passar por esse martírio, a liberdade de não passar por esses momentos difíceis. E a palavra do Senhor diz que naquele momento o céu se fecha. Nada é ouvido por parte do Senhor Jesus, que ora por 3 vezes. Isso eu quero frisar, não foi uma oração
situação apenas. Foram 3 vezes que Jesus voltou ao lugar de esconderijo, do lugar de angústia, do lugar de sofrimento, e clamou ao seu Pai. Mas a cena, se nós pudéssemos imaginar, é que Deus se afastou. Deus virou as costas. Deus deixou Jesus. Oh, pastor, mas que Deus ruim, mas que Deus mau. Não, irmão, é o contrário. O que eu estou dizendo é que Deus suportou ver o seu filho amado ser crucificado, ser pregado na cruz, ser cuspido na cara, ser batido com a cana na cabeça, ter as suas vestes rasgadas, simplesmente porque ele sabia que sem Jesus nós não conseguiríamos alcançar o que hoje nós podemos. Por isso o silêncio, por isso o céu de bronze. Os fatos se dão sequência. Jesus é capturado, é traído da forma mais covarde que alguém possa trair alguém. Foi vendido sem culpa, foi escarnecido sem culpa, foi entregue nas mãos da morte sem culpa, e ainda foi beijado na face. E o que mais me impressiona é a atitude do Senhor Jesus com aquele que ele sabia que vinha para traí-lo. Amigo, o que é que fazes aqui? E a palavra do Senhor diz que Judas chega nesse momento, beija, para dar sinal aos soldados que ali estavam, para que os soldados entendessem que quem estava ali era um homem que deveria ser crucificado. E a palavra do Senhor diz que quando o Senhor abre a boca, um grande estrondo vem sobre a face da terra e todos os soldados caem por terra. Mas Jesus não fugiu, Jesus não correu, Jesus não desistiu. Os homens que estavam um pouco mais afastados desapareceram. Pedro ainda tentou parar aquela cena, mesmo tendo sido avisado pelo Senhor antes que não deveria fazer. Cortou a orelha de Malco. Mas a palavra diz que mesmo naquele momento de ingratidão, de covardia, Jesus pega a orelha de Malco, devolve ao seu lugar e faz ela retornar, como se nunca antes tivesse sofrido o golpe da espada de Pedro. É atado pelas mãos, é levado à casa do sumo sacerdote, é julgado mesmo sem dever nada. Depois é levado para a casa do sogro do sacerdote, que moravam na mesma estrutura, um na parte de cima, outro na parte de baixo. E Jesus passou algumas horas sendo levado de um lugar para o outro. E todas as vezes que era transferido de um lugar para o outro para ser interrogado, era esbofeteado na face. Há um jargão popular aí fora que diz que nada é tão ruim que não possa piorar. A situação piorou. Porque quando Jesus sai, já com ordem de Pilatos, que também poderia tirá-lo daquela situação, Jesus, ao descer para o arraial, escuta alguém dizendo: não, eu não conheço ele, eu não sei quem ele é. E talvez Jesus tenha escutado também a mulher que lá disse: mas você parece com ele, você cheira como ele, você se veste como ele. E a palavra do Senhor diz que naquele momento que Pedro nega pela terceira vez, quando eles se viram, os olhos dele dão de cara com os olhos do Senhor. Jesus estava sendo traído pela segunda vez na mesma noite. É levado para Pilatos. Pilatos
sabe que ele não tem culpa. E nesse momento acontece algo que é especialidade do inferno, que é característica do inferno, e talvez já tenha acontecido com você. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já. De pessoas que não são amigas, de pessoas que não vão com a sua cara, de pessoas que não gostam de você, de pessoas que andam até falando de você por aí, e que são totalmente aversas a outras pessoas, também não têm amigos, não têm amizades. Mas a palavra do Senhor diz que era assim que acontecia entre Pilatos e Caifás e Herodes. A palavra do Senhor diz que antes eram inimigos, mas para crucificar, para matar, para tirar Jesus do caminho, se fizeram de amigos. Tem muita gente que é assim, meu irmão. Tem muita gente que faz amizade até com capeta, faz amizade com quem não presta, faz amizade com quem não vale nada. Para quê? Para condenar você, para crucificar você, para determinar que seja o seu fim, para tentar dar um fim, um ponto final na sua história. Mas eu, de posse do Espírito Santo de Deus neste lugar, eu profetizo em nome de Jesus que nenhuma aliança maligna vai poder parar aquilo que Deus tem para mim e para você. Nenhuma aliança com o inferno, projeto do inferno, amizade do inferno vai poder parar aquilo que Deus já determinou para a tua vida. Nada vai parar, nada vai parar, nada vai parar. Você vai conseguir. Vai. Caifás, Pilatos, Herodes lavam as mãos. A mulher de Pilatos sai tentando dizer: não faz isso. Ele ainda tenta fazer algo com Jesus, mas já estava decretado no céu. Tinha que haver morte, tinha que haver crucificação, tinha que haver sofrimento, derramamento de sangue. Para quê, pastor? Simples, meu irmão e minha irmã, e é momento de alegria. Se você não deu glória a Deus, tem algo errado na sua vida, com você neste lugar. Por que Jesus teve que passar por essas coisas simples? Para descer do inferno, para rachar a cabeça de Satanás, para pegar a chave do inferno e da morte e sair de lá e dando glória ao Senhor, porque nem a morte poderia mais parar Jesus. Glória a Deus! Para cumprir-se a palavra que foi dita no jardim do Éden, que os pés do Senhor esmagaria a cabeça de Satanás. Essa passagem é o cumprimento dessa profecia lançada no primeiro casal que veio existir na humanidade. Mas ainda não era o final das agonias. Jesus tinha muitos discípulos. Jesus tinha muitos seguidores. Jesus tinha muitos admiradores. Jesus, por onde ia, multidões o cercavam. Durante esses 9 dias, nós temos falado de muitas passagens bíblicas no qual o Senhor era apertado nos lugares por onde passava. Porque as pessoas queriam tocar nele, as pessoas queriam ouvir ele, as pessoas queriam sentir a presença dele, as pessoas queriam olhar no olhar dele, as pessoas queriam ouvir a voz dele. Mas no momento em que Jesus está na cruz,
abaixo e vê apenas algumas figuras. Versículo de número 25 que diz: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Versículo 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Versículo 27. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Se eu fosse pregar subordinado a um tema nesta noite, o tema para a nossa reflexão seria: quem sou eu? Quem é você diante da cruz de Cristo? O que se prostra e vai com ele até o fim, ou o que se esconde no meio da multidão que lhe estarnece? Reflita. Essa passagem bíblica é para a sua reflexão, porque muitos corriam atrás dele para receber bens. Muitos corriam atrás dele para receber dons. Muitos corriam atrás dele para receber cura. Muitos corriam atrás dele para receber benefícios. Mas no momento da solidão, no momento da dor, no momento do choro, no momento do desespero, apenas um dos seus discípulos permaneceu fiel. Quem nós temos sido diante da cruz de Jesus? Ele não está mais na cruz, ela está vazia, mas ela continua com a mesma importância para a minha e para a tua vida. Quem temos sido nós diante da cruz de Jesus? Como nós estamos nos comportando? Como nós estamos agindo? Para onde os nossos pés têm nos levado? O que nós temos feito com a bondade e a misericórdia de Jesus, que sempre foi derramada para mim e para você de forma abundante? Muitas vezes eu me pego a pensar: Senhor, me perdoa, porque talvez eu esteja sendo como os discípulos, que só recebeu de ti a misericórdia, a bênção, o perdão, mas não reconhece o teu sacrifício, não reconhece quem é o Senhor, tem deixado o Senhor em último plano muitas vezes, tem se afastado da cruz, tem se afastado do ministério, tem se afastado do chamado, tem se afastado da igreja, tem se afastado do corpo, tem colocado muitas coisas como prioridade, a obra em último lugar na vida, tem dado desculpa, tem se acovardado, tem se camuflado em meio à multidão de ímpios. Quem somos nós diante da cruz de Jesus? Receber bênção é bom, irmão. Receber milagre é coisa extraordinária. Mas e depois da bênção? E depois de alcançarmos aquilo que almejamos, qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido o nosso caminhar? Será que estamos ali aos pés da cruz de Jesus como João, dando a cara a bater e dizendo: ele está crucificado, e se quiser também me crucifica, eu não vou correr, eu não vou sair de perto dele, eu não vou deixar ele, eu não vou abandonar ele, eu não vou trair, eu não vou esquecê-lo, eu vou continuar aos pés do meu Senhor e do meu Pai.
Às vezes coloco no grupo da igreja: hoje tem culto, não falte. Hoje tem ceia, não falte. Hoje tem campanha, não falte. Hoje tem Jesus, tem Deus, tem o Espírito Santo, não falte. Mas quando chego aqui diante da cruz, procuro em meio à multidão e não vejo os discípulos. Muitos não estão no aprisco, muitos não estão junto ao corpo, muitos não estão assumindo os seus chamados, muitos não estão se responsabilizando com as suas famílias, muitos não estão sendo espelho para os da sua casa. Quem somos nós diante da cruz de Jesus? Meu Deus! É forte, Jeová. Jesus é crucificado. E no último esforço sobrenatural, já com seu corpo moído, ergue-se para tomar um pouco de ar nos seus pulmões e falar a última frase: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que naquele momento, nessa última oração, Deus responde. Aleluia. O céu treme. Glória. A coluna do templo é abalada. Glória. O véu se rasga de cima a baixo. O silêncio do templo é exposto, porque a presença não está mais lá. Jesus sai da terra por 3 dias. E sabe o que acontece em 3 dias? Desespero, choro, medo, pavor. Os discípulos sem saber o que fazer, mesmo tendo sido orientados. Jesus está falando comigo e com você. Mesmo tendo sido orientado durante 3 anos e meio de como deveriam se comportar, no momento em que não enxergaram mais Jesus, no momento que acharam que ele não estava mais presente, no momento que achavam que ele não poderia fazer mais nada, ficaram perdidos. Ficaram como barata tonta, sem saber o que fazer. E a palavra do Senhor diz que a única atitude que eles tiveram foi de se esconder. Foi de ir para um lugar onde ninguém pudesse achá-los. Foi de ir para um lugar onde ninguém pudesse colocar as mãos neles, porque o medo era que eles também fossem pegos. Até que, numa manhã de domingo, alguém vai no túmulo e ele não está mais lá. Aleluia! Ele ressuscitou. Aleluia! E ele se apresenta para quem? Para as mulheres que estavam ao pé da cruz. E diz: vai lá, diz aos discípulos que não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, de graça, de misericórdia, de ferramentas espirituais, de autoridade para colocar o inferno para ser abalado através do poder e da graça de Jesus que é derramada sobre as nossas vidas. As Marias voltam e falam para os discípulos. Jesus aparece, só que desta vez completamente transformado. Jesus atravessa paredes, Jesus some, Jesus volta, Jesus faz coisas extraordinárias. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que aprender a viver em Jesus, Glória a Deus. porque Ele nunca nos abandonou, Ele nunca nos deixou só. Glória. Ah, pastor,
levar aquele lugar nos ombros para perto de Deus e dar direito a eles a uma nova vida através da vida, da presença, do sacrifício e do poder que só Jesus tem. Mais um aviso: esse dia de solidão vai voltar. Aonde, pastor? No arrebatamento. A trompeta soará, os mortos ressuscitarão, os vivos serão revestidos de imortalidade e subirão para os céus. Receberão de Jesus um novo nome, entrarão nas mansões celestiais, participarão do banquete, receberão os galardões pelos sofrimentos que aqui passaram, e serão juízes, serão soldados de guerra, revestidos pelo Senhor, para depois descer sobre esta terra e aniquilar com as hostes do inferno de uma vez por todas. Mas haverá um período onde os que aqui ficarem experimentarão da mesma agonia que os discípulos passaram em apenas 2 dias. Procurarão Jesus, não acharão. Procurarão o Espírito Santo, ele não estará mais na terra. Correrão para a igreja, mas destas vezes ela não servirá mais de nada. Tentarão buscar auxílio na Bíblia, mas sem a presença do Espírito Santo essas palavras não farão mais sentido. E experimentarão o mesmo sofrimento que Jesus sofreu. Porque desta vez Jesus não poderá mais morrer uma outra vez por mim e por você. Seremos nós. A Bíblia diz que seremos perseguidos. Não estou profetizando que vamos ficar. Estou fazendo uma analogia. Vamos dar a frase, para não pesar tanto. Os que aqui ficarem serão perseguidos. Os que aqui ficarem serão presos. Os que aqui ficarem passarão necessidade. Os que aqui ficarem serão repudiados. Os que aqui ficarem serão obrigados a escarnecer, a largar Jesus, a dizer que não é seguidor. O que aguentar, o que não voltar atrás, o que não baixar a cabeça, o que não se arrepender, o que dessa vez não se acovardar, terá que morrer para provar que ama Cristo. Onde é que eu vejo isso, pastor? Aí na sua mão. Eu só leio. Até agora eu tenho misericórdia. De quê? De vir para a igreja, de participar da campanha, de assumir o chamado, de ser responsável, de ser um discípulo que quando Jesus vai para os pés da cruz eu esteja lá. Porque depois que a trompeta tocar, meu irmão, aí não adianta mais sacrificar. O pecado da desobediência é vista pelos olhos do Senhor como obra de feitiçaria. Por isso, muitos ficarão, porque feiticeiro não entra no céu. E esta palavra que falou muito comigo, eu tenho certeza que falou com você, mude o quadro da sua história a partir de hoje. 9º dia, ainda temos 31 dias para provar ao Senhor que Ele pode confiar em mim e em você. Fique de pé, igreja. Que o Senhor te abençoe de uma forma extraordinária, em nome de Jesus.